E aí, galera da noite, boa tarde para todos vocês. Subsequente informática. Agora vamos dar continuidade à nossa segunda aula, que tem a ver com a primeira, porque a primeira a gente viu conectores, conectivos, deixa eu ver o que mais, conjunções, a gente deu vários nomes para uma especificidade, que era pegar um termo e conhecer esse termo e saber que ele serve para que a gente possa interligar ideias, para que a gente possa somar as ideias do nosso próprio texto, como é que eu posso dizer, configurar melhor um texto e dar uma organização maior. E a gente teve essa oportunidade de fazer esses usos no nosso debate, né? No último debate, quarta-feira passada, e hoje a gente vai continuar vendo alguns exemplos e alguns usos específicos desse tipo como é que eu posso dizer, de ferramenta textual que a gente usa. Massa? Então, vou começar a apresentar o texto aqui. Leve em consideração o último vídeo, porque esse é esse vídeo é a continuidade do outro. E agora a gente vai especificar um pouco mais, que é conectivos de conformidade, comparação e semelhança. Ligar termos e criar a ideia de intertextualidade, ou seja, eu tenho minhas ideias, eu tenho minha visão de mundo, mas para cientificizar, para trazer um argumento mais forte, o que é que eu faço? Eu absorvo o conhecimento científico que eu tenho em volta. E aí é que está, a partir do momento que eu trago conhecimento científico para perto de mim, eu posso dar uma força maior ao meu texto. Um exemplo claro que eu quis, né, trazer para vocês, assim, para deixar isso, assim, já de primeira mão, assim, o mais entendível possível, é um exemplo da Carta Capital. Está aqui, ó, a revista Carta Capital fez uma matéria, né, um texto específico, André Amano, que é historiador, pós-graduando do Programa de História Econômica da USP, escreveu para a Carta Capital para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A partir do momento que ele fala, ele podia trazer a visão dele como historiador. Ele podia, e assim o fez. Ele pôde, né? Só que aí, para fortalecer a informação que ele vem trazendo, o que foi que ele fez? Ele trouxe outros teóricos para dar uma dimensão maior do seu próprio texto, né? Vamos ver como é que isso significou. Presta bem atenção nessas partes que estão grifadas aí, ó. Essas partes que estão grifadas é justamente a parte que ele vai fazer uma menção direta, uma citação direta aos teóricos que coube a ele pesquisar, né? A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções, palavras dele. Envolveu as principais potências capitalistas europeias e teve diversas consequências para o desenrolar da história do século XX. Beleza, agora eu quero fortalecer e dar algumas visões diferentes. O que é que eu faço? Para o militar e teórico da Guerra Prussiana, Karl Clausewitz, não sei como se pronuncia isso, o nome dele, né? A guerra é um ato político com uso irrestrito da violência para impor a vontade de um Estado sobre seu adversário. Aí, beleza. Aqui é um tipo de citação indireta que a pessoa resume o que outro teórico disse e agora complementa, né? Dessa forma, a guerra seria uma extensão da política, portanto, apenas um meio para se chegar ao fim. E aí termina a citação do militar e teórico prussiano, né? Aí vamos para Luciano Cânfora agora. Para Luciano Cânfora, filólogo e historiador italiano, a guerra seria uma extensão da política, apenas para a classe dominante, enquanto para os trabalhadores haveria uma suspensão da política, ou seja, dos direitos políticos. E aí é que tá, ele traz essas duas citações, né, e agora usa as suas próprias palavras para complementar o texto. De qualquer forma, independente da interpretação, quando abordamos a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra, né, uma coisa podemos afirmar sem dúvida. Depois dela, o mundo não foi mais o mesmo. E em outras partes ele continua também, ó, sobre a Segunda Revolução Industrial, ocorrida no fim do século XIX, acelerou o desenvolvimento econômico dos países ricos da Europa. Como consequência, acirrou a disputa pela hegemonia dos mercados compradores de produtos industrializados, fornecedores de matéria-prima e importadores de capital.
O crescimento econômico e industrial da Alemanha nas últimas décadas do século XIX fez com que antigos rivais, França e Inglaterra, se juntassem para manter suas posições de destaque no concerto europeu. Aí agora vem a citação. De acordo com o historiador britânico Eric Hobsbawm, o período de 31 anos, que vai do início da Primeira Guerra até o fim da Segunda Guerra, marca o arranjo das forças do cenário mundial ao longo do século XX. E aí é que está. A primeira citação foi para tal pensador, e a segunda foi de acordo com. Vocês podem ver que está sempre complementando o que a pessoa está querendo dizer antes. Qualquer dúvida, gente, volta um pouquinho o vídeo, dá uma lida com calma e vejam como é que esses mecanismos funcionam, tá certo? Quais são os tipos de citações que a gente pode usar no nosso dia a dia? Tem a direta ou textual, né? Que o que é que a gente faz? A gente corta um pedaço do texto e traz para o nosso, assim, mostrando exatamente como é que estava escrito aquilo ali para corroborar, para colaborar com o que a gente está dizendo. Ou tem a indireta ou livre, que foi o modo como o autor desse texto anterior fez. Ó. Ele pegou as ideias principais e trouxe para o texto e usou as suas próprias palavras. Por isso, vocês não acharam entre aspas. Existe também a citação da citação, notas de referência, notas de rodapé, notas explicativas, que vocês podem estudar um pouquinho melhor na metodologia de estudo científico. Né? E aqui tem alguns conectivos, para dar exemplo. Ó, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, e os clássicos, né, de acordo com o segundo, conforme, sob o mesmo ponto de vista, e tal qual, para dar uma ideia de similaridade, tipo, penso, esse pensamento se obtém da mesma maneira, ou assim como o pensamento de tal pessoa e o tal qual dá essa relação de igualdade também. E aqui outro exemplo prático, ó, até do nosso debate, né, da semana passada. Eu trouxe aqui esses dados, a gente conversou sobre eles. Esses dados não são meus, são do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é um pessoal que a gente entende e que trabalha com isso diretamente, né? Então tem aquela coisa, tipo, eu não vou achar uma citação, por exemplo, sobre história de uma pessoa que é militar, por exemplo. Tá lá um militar falando do que aconteceu na história, mas tem um historiador. Eu prefiro ouvir o historiador, porque o historiador é cientista na área. A mesma coisa do nosso surto de Covid, né? Aí tem a opinião de um médico formado que estuda aquilo ali todo dia e de repente tem inúmeras pós-graduações, um infectologista, e tem a opinião de uma pessoa que não sabe nada e está dizendo as coisas que sente do coração. É meio complicado, porque no mundo científico a gente precisa, como é que eu posso dizer, aprender esses conhecimentos e respeitá-los, né? Que são produzidos a partir de um trabalho longo. Então, ó, desses dados aqui que eu trouxe do infográfico do Tribunal de Justiça de São Paulo, tem a parte que é azul, que é como se fosse a parte autoral, que a pessoa cria a partir do momento em que vê a vida, ou então toma a conclusão do próprio gráfico, e aí confirma em preto, de cor preta. No Brasil, além da desigualdade de oportunidades, o racismo está presente em situações que evidenciam essa diferença no âmbito da justiça. Ou seja, o Brasil é desigual e ainda é racista. Mas Leandro está dizendo o quê? Olha, de acordo com dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, evidencia-se que a maioria dos condenados por tráfico de drogas são negros. Vocês observarem aqui os dados, ó, não 71%, eu poderia trazer até os números, mas aí eu posso, de maneira mais indireta e livre, dizer que é a maioria, porque, ó, os dados sobre a maconha, os negros, eles estão sendo mais presos, em número maior, né? Dados sobre o crack, a mesma coisa. Cocaína, o número é bem parecido, mas os negros ainda são maioria. Agora, só que aí que tem o outro lado, ó. Ainda que essa referida maioria, ou seja, os negros, seja presa com a quantidade menor de entorpecentes, porque já do outro lado, ó, quando a gente vê a quantidade apreendida, a maioria da quantidade das drogas são carregadas por pessoas identificadas como brancos, ou seja, os brancos carregam mais drogas, mas os negros são presos em grande maioria. Eu posso, depois desses dados, né, claro, eu posso
criar minha frase aqui e estabelecer uma conclusão em cima disso, tá certo? Essa foi esse foi o outro exemplo. Se vocês quiserem, deem uma pausa, deem uma lida, reflitam, voltem um pouquinho, porque essa aula é bem objetiva, mas eu tento trazer esses dados assim bem concretos para mostrar como é que funciona, como é que funcionam esses mecanismos, né, de coesão textual. E aqui, ó, aqui tem outro exemplo de citação de um texto que é meu, tipo, tava falando sobre esse livro de Eduardo Galeano, Futebol ao Sol e à Sombra, comentando e, ao mesmo tempo, querendo ilustrar a partir do próprio livro. Então, como é que eu faço? Figura conhecida de Pelé, porque tem um momento que nesse livro de Eduardo Galeano, que ele vai falar de Pelé. É um livro bem legal, viu, gente? Assim, ele traz um panorama bem cheio do futebol, assim, do futebol de todo mundo. Ele traz uma leitura histórica, tanto política quanto social, e até mesmo sobre o futebol, sobre os encantos. É um livro que vale a pena, eu indico. Mas vamos lá. A figura conhecida de Pelé, ex-jogador de futebol, que ficou conhecido pelas façanhas em algumas Copas do Mundo, tudo que está de azul é meu. Na obra Futebol ao Sol e à Sombra, já mencionei a obra, ganha uma dimensão ressignificada quando o narrador exalta o jogador das 100 canções que falam seu nome. 100 canções que falam seu nome, está entre aspas, tem o número da página, o nome do autor e o ano em que a obra foi editada, foi lançada, né, foi publicada. Então, a partir desse momento, eu tenho palavras do autor se juntando às minhas. E ainda mais, faço um recorte da página 164 para dizer como estava escrito diretamente do texto, assim, para dar para fortalecer ainda mais o que eu estou dizendo aqui, quando eu estou comentando sobre a visão do autor sobre Pelé, tá certo? Então, ó, quando Pelé ia correndo, atravessava, e perceba uma coisa, normalmente, em textos científicos, é porque aqui não está no Word, né? Mas se fosse texto científico, essa fonte estaria diminuída, e o recuo dessas linhas aqui não está mais para cá, ó. Por quê? Porque isso aqui é citação direta e ainda ultrapassa o número de linhas mínimas que se permite para fazer uma citação tipo essa aqui, ó, seguindo na mesma linha. Isso aqui é uma citação direta e, normalmente, citação direta, às vezes, a gente usa esse conector de conformidade e, às vezes, não. Às vezes, vai até direto, tá certo? E outras formas de citar, eu mostro para vocês. Por exemplo, na opinião de fulaninho de tal coisa ocorreu em determinado ano, ou como aconteceu no primeiro texto que eu mostrei para vocês. Para Jovenberg Gulbenbob, não sei quem é esse, isso aqui foi nome inventado, viu? O fenômeno da administração existe de acordo com tais maneiras. Como caracteriza tal pessoa, ou no dizer de... Essas são todas formas que a gente pode ensaiar quando não tiver ideia nenhuma. Josinelso Marola utiliza-se da seguinte argumentação, e começo a citar, diretamente ou indiretamente. Bakunin conceitua aqui, e assim a gente termina, tá certo? Gente, essa foi a aula de hoje. Ela quis, né, mostrar algumas possibilidades da gente poder expandir o texto, tipo, usar a citação, mas também saber o que é que significa isso para o texto. Tipo, não é só citar por citar, mas é citar alguma coisa que esteja de acordo, esteja condizente com o que a gente está estudando, com o que a gente vem preparando. Relembrar alguns conectores também, conectores principalmente de conformidade, semelhança. Refletir um pouco sobre o funcionamento da linguagem. Pronto. Se atingiu esses três, está ótimo. Eu mando um abraço para vocês e tomara que a gente vá seguindo esses estudos. Vou deixar uma atividade também. Um abração, viu? Beijo também.